Estamos online? Estamos online? Estamos online, muito bem. A partir de agora, estou começando a live Papo Inquieto e hoje eu estou com um convidado aqui muito legal, um cara muito tranquilo, de boa na lagoa. É o sossego em pessoa. Hoje vem conversar com a gente aqui o ator, o produtor do Fast Luso, produtor cultural, e esse cara é nordestino e é gente boa pra caramba. E eu vou conversar aqui com o Francisco Pelé. Então, quem quiser fazer perguntas aí durante a live, fique à vontade, tá bom? Estou chamando aqui meu amigo Pelé. Seja bem-vindo. Opa, boa noite, Ailton, boa noite, internautas aí do canal do Ailton e a toda a moçada que vai acompanhar aí o nosso papo hoje. Temos A aí bastante coisa moçada. para Muito conversar. bem. Mais ou menos, viu? Tem amigos meus, mas tem muitos amigos teus aqui que vão entrar. Minha amiga Socorro Moura tá mandando aí um abraço. Socorro Já está Moura, gente aí. boa, Seja tá aí. bem-vindo, Socorro. Seja muito bem-vinda. Já tem gente entrando aí, mais gente entrando. Só para informar, tem, para quem nunca entrou aqui, Socorro, aqui é um espaço que entra amigos, passam por aqui amigos de toda a América Latina aqui, América Central, da África, da Europa, e claro, aqui do Brasil tem amigos de todo canto. E aqui a gente conversa sobre teatro, sobre a trajetória do artista convidado, e é isso. A gente fala um pouquinho da sua trajetória, sobre políticas teatral e enfim. Bora lá, Pelé, começar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, já vou começando e perguntar por que o teatro e como você começou a fazer teatro. Por quê? O porquê foi uma pergunta que eu só fui encontrar a resposta muitos anos depois, né? Porque foi um acaso, né? Não havia no meu percurso uma possibilidade de encontrar o teatro. Então ele aconteceu quase que assim, coisa por acaso. Eu era estudante, secundarista ainda na Escola Técnica Federal do Piauí, lá no início dos anos 80, né? Fazia um curso técnico, que era um curso de estradas. E tinha um amigo que coordenava um grupo de teatro lá da escola, que era os IFPs, né? Antigamente eram chamados de escola técnica, né? E lá da escola técnica tinha um grupo de teatro já conceituado, montava várias coisas, e esse meu amigo chamava José Gomes Campos, popularmente conhecido como professor Campos, coordenava o grupo da escola. E eu já gostava mais ligado na área da literatura, da escrita e tal, e tinha uma outra atividade extraclasse, que era o clube de redação. E eu me matriculei no clube de redação, aprender as técnicas de redação e tal. E o Campo dirigindo o teatro, um dia eu descendo, acho que eu fiz uma prova e parece que descia, terminava a prova e o professor mandava descer, né? E eu encontrei o Campos na porta do auditório da escola, aflito, porque estava montando uma peça, a peça se chamava Fogo Morto. Era uma adaptação que ele tinha feito do romance do José Lins do Rego. E ele precisava de um ator negro, não tinha ator negro lá no elenco da escola, para fazer um escravo, que era o Florípides, né? E aí perguntou se eu queria fazer. Eu digo, mas Campos, eu não tenho a menor habilidade, nunca fiz isso na minha vida, não, sou tímido, não tenho a menor condição de entrar para fazer. Não, vamos experimentar, entre aí que a gente faz um teste, a gente vê aí como é que é. Aí, sabe que eu entrei, né? Entrei neste auditório e vi aquela moçada assim, toda bacana, em cima daquele palco, todo mundo se mostrando, eu quietinho ali, neguinho, maguinho, no cantinho, olhando, não tinha nem 50 quilos, né? Era peso de bode, né? Eu devia ter uns 30 quilos. Só o palito. E aí, olhando, aí o campo disse, sobe, pega aí o texto. Aí me deu lá o texto das falas, aí eu meio nervoso, mas fiz. Ele disse, não, dá certo, vamos dar certo. Rapaz, aquilo dali, naquela manhã, realmente ela mudou completamente o destino, o percurso, né?
A partir dali, o percurso foi outro. Ali a falha trágica foi o campus na porta daquele auditório. Então, praticamente assim, já não queria saber muitas coisas da escola. O teatro já começou a infectar, não é? O ator disse que é a peste e tal. Começou aquela ebulição. Eu queria estar toda hora já lá no auditório e foi ficando. Até que eu fiz essa peça, passei mais um ano, 2 anos na escola. Depois a escola ia estrear um novo espetáculo, que era para comemorar o aniversário da escoteca, era um texto do próprio campus, que se chamava O Alto do Lampião no Além. E aí o campus me convida a entrar nesse elenco. E aí, nesse espetáculo, isso aí foi em 82. Em 1983, ele estreia esse espetáculo. E eu me lembro até a data, 23 de setembro de 1983. Caramba. E aí esse espetáculo era para ser estreado não no palco da escola, no palco de teatro de estudante. Iria para um palco profissional. A escola reservou o Teatro 4 de Setembro, que é a principal casa de espetáculo de Teresina, para comemorar o aniversário de 90 anos e a estreia desse espetáculo, já era um espetáculo conhecidíssimo, premiado no Teatro Piauiense, já tinha sido montado nos Estados Unidos, já tinha sido montado por diversas companhias em Fortaleza, no Recife, já tinha sido montado por grupos de teatro do Piauí. Foi o grande espetáculo que reinaugurou o Teatro 4 de Setembro em 1975. Então, era um espetáculo conceituadíssimo. E o campus ainda não havia feito uma encenação dele na escola técnica. E resolveu fazer, e me chama para fazer um diabo que se chamava Cão Gasolina, que é o assistente de Lúcifer, quando o Lampião entra no inferno, e tem esse assistente que faz todas as malinações para que o Lampião saia lá e ele ocupe. Então, aí foi um sucesso essa peça, né? Um sucesso, as pessoas adoraram, a crítica da época gostou muito, o pessoal de teatro. Aí, a partir daí, eu já estava saindo da escola, chegando em 84, eu já estava saindo da escola, tinha terminado meu curso técnico, tinha ficado reprovado, tinha mudado de curso, tinha feito o curso de administração e saindo. E aí eu ingressei no Teatro Amador do Piauí, nos grupos de teatro amador. Naquela época, o início dos anos 80, era muito efervescente a política do teatro amador no Brasil, a política de teatro amador no Piauí. O Piauí tinha muitos grupos, além de Teresina, tínhamos grupos em vários municípios, Parnaíba, Campo Maior, Piripiri, Floriano, Pix, assim, era uma efervescência desse movimento político e cultural que era o movimento de teatro amador. E aí eu ingresso. Desculpa te cortar, mas já pegando o gancho aí do teatro amador, você já segue aí com o teu raciocínio? Era a minha próxima pergunta sobre isso, então você já emenda e já fala, tá bom? Porque dentro disso, né, hoje em dia a gente tem sempre os jovens, as pessoas estão querendo se tornar atores, já pensam logo numa escola profissional, né, profissionalizante, ou pegar o DRT via satélite, sindicato, ou uma universidade de artes cênicas, mas muita gente se esquece que antes disso tem o teatro amador, né? Então eu queria que você continue o teu raciocínio e falar também dessa força que é o teatro amador, da importância que é, da importância também que foi para você. Eu sou oriundo do teatro que eles chamavam na época, tinha uma divisão, né? Tinha um teatro estudantil feito pelos estudantes, depois vinha o teatro amador e depois vinha o teatro profissional. Eu saí da categoria de teatro dos estudantes, e fui para a categoria de teatro amador. E é como você fala, hoje, o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, nós tivemos aí uma grande ruptura com quase que o desaparecimento do movimento do teatro, chamamos, algumas pessoas não gostam, mas não posso chamar, fiz presente, do teatro amador, né? E fui presidente da Federação de Teatro Amador do Piauí, participei ativamente do movimento de teatro amador do Brasil no final dos anos 80,
no início dos anos 90, os grandes festivais de teatro brasileiro, onde reunia o melhor do teatro amador do Brasil. Era uma grande festa, uma grande confraternização, e isso era muito importante, porque, na realidade, é o primeiro passo, né? É no grupo de teatro amador que você aprende suas noções de organização, de administração de um grupo, de afetos, né? As pessoas ainda estão lá, não na disputa por espaços. Então, todo mundo quer trabalhar por engrandecimento do grupo. O meu grupo, por sinal, ele vem dessa fase. O Grupo Arém, que completa agora 35 anos, ele vem da fase do teatro amador. Ele foi criado em 1985 como um grupo de teatro amador. Depois ele passou uma categoria de associação e hoje a gente chama nessa categoria que é o teatro de grupos, né? Saiu um pouco da área do teatro amador e entrou para o teatro de grupo, mas é de fundamental importância, eu acho, a continuidade, a manutenção, a criação dos grupos de teatro amador. E eu acho que isso só tem a contribuir. Não sou contra as DRTs, não sou contra as escolas, não sou contra a unidade, acho que tem que ter também, a gente se ressente dessa falta aqui no Piauí, por não termos um curso na área nem de licenciatura e nem bacharelado das artes cênicas. Nós temos uma escola técnica de teatro que, dentro das suas dificuldades, ela vem se mantendo, mas isso tem não contribuído para a formação de grupos. Nós temos uma escola que ela já está em funcionamento há quase 10 anos, mas os grupos de teatro amadores ou coletivos, ou como se queiram chamar agora, que se formam depois dessa formação, são muito poucos. Eu sou um dos críticos que venho falando há muito tempo que não tem muitos. Temos muitas pessoas que saíram dessa escola de teatro, mas perdeu-se aquela energia de manter um grupo, de construir aquele grupo, de estar junto, de discutir junto, de ir atrás da produção juntos e tal. E que isso é uma escola, né? É muito saudável, é uma escola de vida. Um grupo de teatro é uma escola de vida, é uma entidade, né? Um grupo de teatro amador, ele é uma entidade, é uma família, né? Eu tiro isso pelo próprio Arém, que a gente vem mantendo a duras penas. Claro que não é fácil manter, mas a gente vem mantendo o Grupo Arém. Aqui no Piauí também nós temos uma tradição de ter muitos grupos que têm uma vida longa, que as pessoas estão juntas muito tempo. Além de só do Piauí, não, ele é uma tradição do Nordeste, né? Eu sempre falar sobre essa tradição do teatro nordestino, e tem essa tradição de manter os grupos, grupos de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, então que mantém seu núcleo, né, hoje mantém seu núcleo principal, trabalham sobre essa perspectiva do teatro amador. Claro que hoje as regras de mercado e de produção são outras, mas a perspectiva de que se trabalha no cooperativado, nessa coisa toda, ainda vivemos sobre aquela do teatro amador. E eu gosto muito, incentivo muito, participo de algumas formações dentro da minha possibilidade para a criação de grupos, está sempre dando orientação às pessoas que querem fazer teatro. Como é que você quer fazer teatro? Como é que eu começo? Começo formando um grupo. Começo formando um grupo amador na sua comunidade, na sua escola, na sua igreja, na sua associação de bairro, tá? Porque isso é bacana e fortalece o convívio. E para esses tempos de pandemia e pós-pandemia, a gente não sabe como é que vai ser, eu acho que essa questão do teatro comunitário vai estar muito mais próxima à comunidade, e os grupos de teatro amador serão importantes nessa travessia e nesse momento agora do teatro. A gente aqui em São Paulo, a gente tinha, não sei se ainda existe esse projeto, é o Mapa Cultural Paulista. Se alguém estiver aqui acompanhando, souber informar, escreve aí. E é um projeto
um festival para teatro amador, para grupos de teatro amador. E, cara, cada coisa incrível. Eu cheguei a participar no meu início de teatro também desse festival, desse Mapa Cultural Paulista, né? Não sei se não chega a ser um festival, mas cada coisa incrível, cada espetáculo maravilhoso. Nós temos É um muitas iniciativas. Tem muitas iniciativas no Brasil. a gente, por uma questão burocrática, não é profissional, né? É. Mas espetáculos completamente profissionais. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Como você já havia citado a questão do teatro amador, eu falei, bom, alguém vai falar, porque normalmente as pessoas, né? O teatro é antes e depois da formatura, né? Para muita gente. Agora eu sou o ator, eu sou o profissional. Não, e o antes, cara, né? Tem muita gente que não gosta muito dessa discussão de se enquadrar e tal, como teatro amador, como que é teatro profissional. Para mim, não. Eles têm tudo é teatro, sim, tudo é teatro. Falando das condições de produção, de formação, de convívio de grupo, as realidades são diferentes, é completamente Claro, diferente, né? claro. Tem os grupos, as companhias, os coletivos, cada um tem as suas características, que a gente respeita todas, mas praticamente eu respeito muito as questões de teatro amador, dos grupos pequenos que estão na periferia, que estão nas comunidades, que estão nos assentamentos. Eles têm uma função social importantíssima o teatro amador desenvolve dentro das suas comunidades. E isso é o que é importante. Pois é. E, Pelé, você falando da tua companhia, do teu grupo de teatro Arém, Arém de Teatro, né? E desse início e tal. Fala um pouquinho, então, dessa trajetória do Arém, né? De como vocês trabalham, como vocês se mantêm, e de como também vocês escolhem a obra que vocês vão apresentar no momento. Né? Não sei, é uma temática, vamos falar sobre isso, ou é um autor que você leu ou algum ator leu e gostou e cai em cima dele discutindo e vamos montar? Fala aí, tudo que é o Harém. Olha, o Harém, eu te falei, ele está fazendo 35 anos, né? É uma vida, né? Dedicada Sim, hoje. agora em setembro a dezembro a gente completa 35 anos. Tinha um programado aí, que desde o ano passado a gente está planejando uns super acontecimentos. Íamos botar aí uns espetáculos que a gente tem em cartaz para rodar pelos bairros de Teresina e pelos municípios, fazer uma série de atividades. A montagem de um novo espetáculo também está ainda programado. Mas, assim, o Harém, ele surgiu, na realidade, foi de um projeto, né? Um projeto que se chamava Semana Chico Pereira, que foi realizada pelo Tarcísio Prado, um amigo nosso, já falecido, para homenagear um dramaturgo piauiense chamado Francisco Pereira da Silva, Chico Pereira. E aí o Arimatã Martins, que coordena o grupo, é diretor artístico do grupo, estava recém-chegado do Rio de Janeiro, tinha se formado na CAU como ator, e da primeira turma da CAU, acho que era da primeira turma da CAU. E foi entregue para ele uma das peças para ser montada, que se chamava Os Dois Amores de Lampião Antes de Maria Bonita e Só Agora Revelados, ou O Trágico Destino de Duas Raimundas. E é uma história de um lampião que se passava em pleno sertão nordestino, ele tinha um harém em pleno sertão nordestino, vivia entre fumacês e orgias e tal, ele contava essa história, assim, uma história muito bacana. E o Ari dirigiu esse espetáculo, era um espetáculo sobre o feminino, né, que contava a história de duas mulheres, duas Raimundas, que disputavam a vida desse lampião antes dele conhecer a Maria Bonita, e então era um grupo que tinha muitas mulheres, se passava num harém, a participação masculina era toda secundária, o foco era a mulher.
e tudo. E no meio do espetáculo, esse grupo foi se consolidando. Disse, rapaz, nós precisamos de um nome para botar nesse juntamento de pessoas aqui. Nós estamos montando uma peça que trata sobre harém, nós vamos botar o nome do grupo de harém, né? E aí denominamos o grupo de Grupo Harém de Teatro, né? Mas como a gente ainda queria ir mais à frente, não sei, a peça também ela tinha uma concepção meio cinematográfica, era como se fosse um filme, então a gente também utilizou coisas do cinema e batizou o nome de Grupo de Teatro Harém Pictures. Na realidade, o nome do Harém é o nome dele mesmo é o nome de registro civil é Grupo de Teatro Harém Pictures. E a gente chama Grupo Harém de Teatro. Com o tempo, era um grupo que tinha muitas mulheres, sempre o primeiro, segundo, até o terceiro espetáculo, sempre foi recheado de mulheres, muitas atrizes, até uma coisa inusitada, porque o teatro piauiense, nos anos 80, nos anos 90, ele se ressentia muito de atrizes, tinha poucas atrizes no teatro piauiense, né? As meninas não se metiam muito a fazer teatro, a família não deixava, a província não permitia, então aquelas que se permitiam eram muito poucas. E o harém não, o harém tinha muitas meninas, né? E aí ficou chamando, só quando chegou no meio dos anos 90, sumiu tudo. Desapareceu as meninas todas. Ficou só o harém de homens. O harém de homens. E foi aí quando a gente entrou no processo de montagem de um dos espetáculos, um dos ícones e mais representativos espetáculos do Grupo Harém, que é Raimunda Pinto, Sim Senhor, que é uma peça também do Francisco Pereira, também da tetralogia Raimunda, é a terceira peça dessa tetralogia, e entramos aí na loucura de montar essa peça que também traz o universo, mais uma vez, traz o universo da discussão do universo feminino, que é a história de uma Raimunda cearense, que ela é para os padrões da época, né? O texto lá dizia que ela era feia, leporina, tinha um lábio leporino e era fanha. Sim. E o grande sonho dela era fazer essa operação plástica no lábio e ser enfermeira da Escola de Enfermagem Ana Nery, porque essa peça ela se passa em 1945. E aí a gente se viu aí precisaria de um universo de atrizes, a própria Raimunda, as amigas da Raimunda, a mãe da Raimunda, de tudo, e a gente se viu sem... Tentamos várias vezes, nós tentamos montar esse espetáculo 2, 3 anos, ficou em maturação, tentando ir e voltava, e não volta. Aí um dia o diretor chegou e disse assim, olha, vamos montar a peça, vamos montar com quem tá. Tal elenco masculino, vamos fazer só com elenco masculino. E a peça foi montada só com elenco masculino. Todos os personagens femininos foram feitos pelos atores. Eu fiz a Raimunda Pinto durante quase 17 anos, essa peça teve em cartaz. Ela foi a peça que mais rodou, fez longas temporadas, estreou uma coisa no Piauí que até então não existia, que é temporada. Até hoje nós não temos. A peça entrou em temporada. Nós alugamos um teatro na Zona Leste e ficamos lá 3 meses, de quinta a domingo, em temporada, que é uma coisa assim, nunca ninguém tinha feito em Teresina. Temporada em Teresina é um final de semana no teatro, passa um final de semana, volta 3 finais de semana, era muito assim. Então a gente fez uma temporada de 3 meses. No começo da temporada, ia 1, 2, 3, 4 pessoas, né? E aí foi pegando, foi chamando. Sei que ao final da temporada, assim, o teatrozinho, parece que era de 150 lugares, tínhamos que fazer sessões extras para as pessoas poderem assistir, porque, resultado, Raimunda Pinto foi um grande fenômeno, premiadíssimo, participou de vários festivais, viajou muito, e foi um sucesso, uma peça muito simples, eram 8 atores, 8 tamboretes de madeira, 3 músicos. E a peça se passava sobre esses 8 tamboretes com esses 3 músicos.
mas ela tinha uma coisa tão assim bacana com o povo. Ela agradava todas as faixas etárias, todas as idades. A gente apresentava assim nos rincões do interior do Piauí, escola, em praça, em tudo que tivesse qualquer espaço, não precisava de um espaço preparado para botar a peça. A peça estava lá no ponto para É o típico espetáculo que é o boca a boca sim, que um fala, espetáculo, é né? o que a gente dizia, era um espetáculo de boca a boca. Até que final dos anos, início dos anos 90, a mídia, as redes sociais ainda eram muito restritas, então não tinha esse boom. Eu fico imaginando hoje, naquele tempo da Raimunda, agora com esse boom das mídias sociais. Então, foi o boca a boca, né? A pessoa ia assistir, comunicava para um, dizia para outro. Então, foi um sucesso. Então, o Grupo Arém passou longos e longos anos fazendo essa peça. Alguns dos nossos críticos dizem, mas eles só sabem fazer isso. Só essa peça, é um grupo de peça única, vai fazer só essa peça. Mas não, durante esses 35 anos a gente tem experimentado uma dramaturgia, experimentamos a dramaturgia local, montamos autores locais, como o Francisco Pereira, o Benjamin Santos, o Gomes Campos, o próprio Arimatã Martins, que é senador do grupo, e também entramos na seara de dramaturgias próprias, construídas pelo grupo e para o próprio grupo. Montamos Lorca, montamos Plínio Marcos. Então, nós também fizemos um panorama. É um grupo que tem 35 anos, mas ele também não tem 50 espetáculos montados. Em 35 anos, o Arém deve ter 17, 18 espetáculos montados, porque a gente passa muito tempo com o espetáculo, matura muito tempo, viaja, volta, entra em temporada e É, passa mas assim, é, um monte de mas tempo. é importante isso também, né? Não é a quantidade, né? É a qualidade. Porque às vezes você é um espetáculo que você vai maturar ao longo da temporada, das viagens, e o ator tem essa oportunidade de realmente fazer esse personagem crescer de verdade, né? Exatamente. É o tempo, o tempo. O tempo. E foi um projeto que a gente encampou quase 20 anos. Na verdade, nós encampamos 20 anos, que se chamava era O Resgate do Homem Brasileiro para o Centro da Cena. Era montar um teatro brasileiro, um teatro popular brasileiro. O Arém se debruçou muito tempo sobre essa pesquisa de montagem de autores que falasse dessa nossa realidade brasileira, que trouxesse para a discussão do centro da cena essa realidade brasileira. Nunca desprezando os grandes autores, os grandes dramaturgos, mas optamos quase durante 20 anos de história do Arém para trabalhar sobre essas temáticas do homem brasileiro no centro da cena, discutir esse homem, eu falo homem aí no sentido mais geral, desse corpo brasileiro do centro da cena. E depois de lá nós ingressamos, como eu lhe falei, numa dramaturgia própria, escrita para o grupo, inclusive nós estamos preparando uma agora, nesse período de confinamento, a segunda parte de uma dramaturgia que a gente já tinha estreado em 2013, que se chama Abrigo São Loucas, que é um inventário sobre a política piauiense, contada sobre a visão de 3 ex-primeiras damas, de cidades fictícias do interior do Piauí, em que elas retratam a história política da província do Piauí nesse período. E agora a gente vem com a segunda parte da peça Abrigo São Loucas, a quarentena, que elas também continuam contando esse período. Elas vão contar, elas vão retratar agora esse período de isolamento da qual elas vivem durante essa quarentena. O Ari está terminando o texto. É uma discussão também conjunta com a gente está sempre participando da construção da dramaturgia, dando opiniões, pesquisando. Levamos muito tempo e horas de pesquisa sobre algum tema que a gente quer debater dentro do espetáculo, então a gente manda para ele, pesquisa, discute, conversa online, conversa por telefone,
E nós temos 3 ideias para estrear o texto. A primeira seria através das ondas do rádio, montar um rádio-teatro, né? Uhum. Sabemos nós que esse período não vai ser muito propício ao teatro mais próximo mesmo. Nós estamos com a ideia dessa peça a gente montar primeiro ela nas ondas do rádio, montar através de um rádio-teatro, né? Fazendo um experimento com rádio-teatro. E, num segundo momento, uma websérie, com alguns capítulos contando, gravado, e depois o teatro mesmo em si, ao vivo, né? Que eu estava até dizendo por aí que as pessoas têm se discutido muito sobre esses protocolos, como é que vai ser o teatro, depois, como é que as pessoas vão ver o teatro, vão assistir ao teatro, se o público vai voltar ao teatro. Eu disse, Ari, nós não temos muito essa preocupação aqui, principalmente aqui no Piauí, porque o teatro piauiense, há muitos anos, ele vive na quarentena e no isolamento de público. Nós temos uma grande dificuldade de público. A arte, não falo só o teatro, a música, ao teatro, a dança e tal. A dança está construindo agora um pouco, mas nós temos grande deficiência do nosso público em ver as coisas produzidas aqui. Então, nós vivemos num eterno isolamento, numa eterna quarentena. Nós temos um teatro de 560 lugares. Você bota um espetáculo um final de semana, você leva 50, se você bota 100 pessoas dentro desse teatro, você está morto de feliz. Esse teatro tem 30, 40 pessoas assistindo um espetáculo dentro de um teatro de 560 lugares, é lamentável. Aí nós vivemos já de isolamento. Nós já fizemos testes antecipadamente para esse período que vai se chegar, né? Uma cadeira, uma pessoa sentada aqui na frente, outra no meio, outra lá atrás. Então, já era testando os protocolos para quando o período vir. Então, nós vamos ter que encontrar realmente alternativas, e eu acho que essa questão do teatro, do rádio-teatro, é uma ferramenta, claro, temos que, nesse momento, temos que pensar em várias coisas, né? Até porque a gente também tem um podcast hoje, né? Também. Tem um podcast, exatamente, tem um podcast. Dá com força, então você tem o rádio de outra forma, né? Exatamente. Temos outras ferramentas para utilizar o rádio, com certeza. E aí, desculpa te cortar, mas as pessoas estão perguntando aqui se não aparece as coisas que eles escrevem aqui. É que assim, gente, eu estou colocando muito rápido aqui as perguntas das pessoas, porque o Pelé tem bastante assunto aqui, então, para não cortar o raciocínio dele, eu não estou interrompendo. Mas a Creuza já te mandou um beijo, a Solange de Angola está aqui, o Castigo está agradecendo ao Fest Luso, que esteve aí com o Santana junto. Tem um monte de gente escrevendo aqui, o Chagas falando dos espetáculos, do Hamlet, enfim, de várias coisas, do Harém. Então, desculpa te cortar, que as pessoas estão cobrando. Tudo pessoas queridas. A Creuza é uma grande parceira, temos feito grandes parcerias durante esses anos para a realização tanto do circuito como do Fest Luso. Esse Santana, Kaká, são pessoas assim, queridas. São quase... O Santana, eu assisti a entrevista dele aí, ele é quase cidadão teresinense. Quando ele voltar da China, nós vamos dar vamos dar uma cidadania para ele, para Teresina. Ele é muito querido, é um ator muito querido aqui em Teresina, bastante conhecido, né? As pessoas gostam do trabalho do Santana, tem aqui uma legião de fã do Santana, então ela é uma pessoa maravilhosa. Janaína Alves Branco, Janaína é cria do Grupo Harém, né? Começou as suas atividades. Aí nasceu no Teatro 4 de Setembro, que é filha da camareira do Teatro, a Toinha, e logo depois integrou o Grupo Harém de Teatro. A Janaína hoje está em Cabo Verde, é a companheira do meu amigo João Branco, grande amiga do grupo. Então, são pessoas assim, que estão sempre... a Solange, eu tenho maior vontade de conhecer a Solange, ainda não tive a oportunidade. Ela curte as minhas coisas, curte as coisas, tem
curtido virtualmente, mas a gente vai ainda se encontrar aí pelos esses caminhos. Legal. Tá respondido aí, né, Creuza? É isso, é que a gente está engatando aqui a conversa, por isso que eu não estou interrompendo aqui. O Castigo está agradecendo aqui, está dizendo Deus te abençoe. E é isso, Castigo. Acompanha aí, viu? Eu vou seguir aqui então, porque tem muita coisa e o Eu Pelé. queria mandar um abraço para o meu amigo Chagas, que é fã daqui do Teatro Piauiense. Acho que ele nunca viu a Teresina assistir mesmo, ele conhece a gente lá de São Luís. Fizemos uma edição do Fest Luz em São Luís e ele vai muito à ilha. Então, o Chagas, lá de Natal, ele tem acompanhado a sua série de entrevistas. Toda vez que eu entro, ele está e participa. Um grande abraço aí ao Chagas Cassiano, O lá de Chagas está Natal. o Chagas tá sendo um amigo bem legal, assim, É, divulga, tá aqui, divulga, participa. compartilha, faz tudo, é bacana. Obrigado, viu, Chagas? E uma hora a gente vai se conhecer aí, uma hora eu tô por Piauí aí, a gente roda, né? A gente tem tempo ainda para seguir as estradas aí. Mas, bom, falando em se conhecer, pensei em Nordeste agora, fala aí brevemente, porque depois eu quero focar no Fest Luso, então fala brevemente aí da cena teatral nordestina. Eu sei que Nordeste, para mim, é a melhor parte do Brasil, e é um território extenso, muito grande, e quando você fala de teatro no Nordeste, são N coisas, N linguagens, né? Mas como você é um cara que circula por tudo, você já viu muita coisa e conversa com muitos grupos, dialoga com muitas companhias e diretores. Fala um pouco do cenário teatral nordestino. Olha, é um cenário muito potente, muito inovador, o teatro feito aqui no Nordeste. São companhias conceituadas, são grupos de pessoas que têm representado bem o teatro, tanto aqui como fora, né? Tem participado estão sempre em temporadas no eixo, como a gente chama aí, Rio e São Paulo, mas um trabalho importante na região. O teatro cearense aí tem uma potência, realiza grandes eventos, grandes festivais. Eu tenho acompanhado o crescimento do teatro no Ceará. Outra grande potência é o Teatro de Natal, né, do Rio Grande do Norte, bem do estado mesmo. Tem grupos que têm uma linguagem bem contemporânea, inovadora, e aí eu não vou citar, porque são vários, assim, né, são pessoas muito queridas, mas tem, tanto politicamente como esteticamente, eles têm feito grandes contribuições ao agradecimento do teatro feito aqui no Nordeste. O Pernambuco não se fala, né? Bacana, lá tem uma variedade de segmentos, de várias tendências do teatro. Então, o teatro nordestino ele vai bem esteticamente, obrigado. Claro que as inquietações, as faltas de apoio, que é uma coisa recorrente hoje no Brasil, tem prejudicado principalmente esses grupos, principalmente os grupos que têm espaços para administrar, que é também uma grande tendência aqui no Nordeste, os grupos de meu reconhecimento também terem espaços para administrar, e isso já antes dessa pandemia e durante essa pandemia, os problemas têm se agravado em manter esses espaços de receber público, de experimento, de apresentação, de formação. Tem inquietado muito a produção do teatro nordestino. Tem grandes festivais na Bahia, na Paraíba, no Pernambuco, no Ceará, e só tem são coisas boas, são tantos e tantos e tantos que a gente assim não consegue enumerar assim, a qualidade, a responsabilidade, o carinho com que esses artistas cuidam de suas carreiras e dos seus trabalhos. Então, eu queria deixar aqui um grande
voto de incentivo ao teatro nordestino. Ultimamente nós temos grande parte dessa produção está organizada em uma movimentação articulada política. Estamos lutando aí numa frente de grupos de teatro que tem lutado aí insistentemente por políticas públicas para a área do teatro, contra o fascismo, contra essas coisas de ruim que tem acontecido no país, a favor da democracia, da liberdade de expressão, que é a Pavio. A Pavio, muita gente ainda vai ouvir falar da Pavio. A Pavio hoje reúne mais de 100 grupos de teatro do Nordeste e de pessoas ligadas ao teatro do Nordeste que têm conversado, têm se reunido, têm debatido, têm discutido sobre os rumos do teatro do Nordeste. E a gente tem tentado encontrar soluções. Íamos fazer um grande festival, seria o primeiro festival de teatro do Brasil, proposto pela Pavio, mas veio a pandemia, o festival ia abrir-se no dia 20 de março, aí veio a pandemia e destruiu toda uma programação. Foi um festival que foi gestado no Nordeste, mas ele já estava espalhado no Brasil inteiro. Mas aí um festival diferente, que as pessoas não precisariam sair dos seus lugares de origem para viajar, para mostrar o espetáculo. Eles iam mostrar seu espetáculo lá onde eles estavam mesmo, nos seus espaços, ou na rua, ou se já tivesse em temporada num lugar, ele ia estar dentro da programação do festival. Era um festival que era autogestionável com todo mundo, era fazendo a gestão e a comunicação do festival. Então, era uma proposta bem bacana e que a gente, quando terminar esse período, a gente vai voltar novamente com a proposta desse festival para ver a potência do que é o teatro feito aqui no Nordeste. Então, é muito legal, bacana. hein? Pô, e você sabe que é isso, é um polo, Nordeste é um polo de cria de grandes atores, assim, os atores que eu mais gosto, né? Não posso falar os melhores atores porque isso é muito relativo, mas os atores que eu mais gosto são todos nordestinos, então, e eu falo, pô, é uma terra que gera, que brota talento, né? E é isso. Muito, Se muito. tivesse um pouco mais de incentivo de políticas públicas e cultural para fazer isso emergir mais ainda, pô, olha a riqueza que esse país estaria ganhando, né? Muito potente, que era muito potente. Não só o teatro, a música, a dança, a literatura, as artes visuais, o cinema. Assim, é um celeiro de grandes pensadores e de grandes artistas, isso não desconsiderando os grandes nomes de várias regiões do Brasil também, que é um país de grandes artistas. Mas, puxando a bola aqui para o nosso lado, temos aqui nesse país chamado Nordeste um time de primeira categoria nos vários segmentos da arte. Ô Pelé, e já que a gente está falando de vocês aí, fala do Fest Luso também, porque a gente já está com 44 minutos, cara, voou. Manda ver aí. Fala do Fest Luso, por que ele foi criado, qual é o processo de seleção dos grupos para se apresentar aí, que mais? Fala da importância que o Fest Luso tem aí para o Piauí, enfim. E quantas pessoas. E assim, claro, para as pessoas que ele emprega também, né? Eu vou começar te dizendo uma frase que eu tenho dito muito. Para nós aqui, para nós do grupo tem muita importância, muita. Mas, assim, para a cena governamental, político-cultural, há alguns anos eu venho achando que não tem muita importância. Você sempre, quando faz evento, tem que fazer essa autocrítica e acha assim, não tem muita importância, porque os apoios eles vêm caindo consideravelmente ano a ano. Ano a ano, o orçamento vem sendo cada vez mais exprimido e você tem que se rebolar para poder manter essa programação. Ponto. O festival, o Festiluso,
ele é resultado, o João Branco, até na entrevista que ele deu para você, ele fez um pequeno panorama de que como começou. Começou através de um projeto que se deu início em 97, 98, que se chamava o Estágio Internacional, o primeiro Estágio Internacional de Atores Lusófonos, que aconteceu lá em Portugal e reuniu atores dos países de língua portuguesa. E eu tive a oportunidade de estar neste grupo, eu e uma amiga minha, que é da área de dança, da área do corpo, que é a Cristiane Galdino, lá do Recife. E lá nós nos encontramos com outros irmãos aí de Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. E passamos esse período juntos, em formação, recebemos formações dos melhores professores lá do teatro, que trabalham com o teatro de língua portuguesa lá em Portugal. Gostaria de citar aí, principalmente, 2 nomes que eu tenho um carinho especial, que é o encenador Rogério de Carvalho, mora em Portugal, mas é angolano, e o luso brasileiro José Caldas, que mora no Porto. Então, eles foram, assim, as pessoas que tiveram mais tempo junto com a gente, mas tivemos juntos muito, e montamos espetáculos lá, montamos oficinas, participamos da Expo 98, que foi o grande evento que aconteceu lá em Portugal. Isso tudo foi financiado através de uma instituição chamada Cena Lusófona. E a Cena manteve isso junto com a Expo e com o Ministério da Cultura na época aqui no Brasil, através da Fundação Joaquim Nabuco, e teve essa ebulição de coisas, e aquilo ali mexeu muito com a nossa cabeça, aquele 1 ano e meio lá em Portugal. Eu ingressei logo numa companhia de lá, que é o Teatro Extremo. Ainda hoje eu tenho essa ligação com o Teatro Extremo. E na volta, o Barros, que é o diretor da Cena Lusófona, ficou sempre assim, sim, depois, o que é que vai ter depois disso? Vai se acabar aqui, cada um volta para sua casa, não tem uma continuação, vão continuar seus trabalhos e tal. E eu fiquei com aquela coisa, o tempo martelando na cabeça. E eu volto para o Brasil ao final de 99, para 2000, martelando o que é que poderia juntar de novo esse povo e outro povo, né? E aí surgiu a ideia de fazer um festival, trazer esse pessoal, e esse festival pudesse ser realizado em Teresina. Primeiro, Teresina não é centro de nada, né? É uma cidade que no meio norte do Brasil não tem nem mar, né? O mar é os olhos das meninas, entre 2 rios. E fazer um festival aqui e colocar a Teresina no centro da discussão, de integração da língua portuguesa. Viu esse vácuo, que existia um vácuo no ar de que pudesse trazer aqui para o Nordeste essa discussão através do teatro, através desse instrumento que eu estava mais próximo dele, que era o teatro. Tentamos uma primeira edição ainda no ano de 2004, né? Mas não foi possível fazer, e ele só vem realmente nascer em 2008, a sua primeira edição. Isso já 8 anos depois de maturação, a gente consegue realizar a primeira edição desse festival, com objetivo claro, que era trazer grupos, pensadores, pesquisadores, diretores, pessoas interessadas nesse processo de integração de língua, músicos, poetas, de integração da língua portuguesa para Teresina, fazer essa discussão aqui em Teresina. E conseguimos realizar a primeira edição de 2008, reunindo os 7 países aqui, né? E, claro, eu, como já tinha estado lá e estava em contato com todos, e a saudade também de todos, a gente fez uma curadoria que possibilitasse que aquelas pessoas
que estiveram juntas comigo durante aquele período, eles fossem a primeira leva que viesse aqui. Não deu para vir todos, mas veio uma grande maioria deles estiveram aqui em Teresina. Pela primeira vez, a cidade recebeu um evento internacional. Teresina não tinha no seu calendário cultural nenhum evento de cunho internacional, e realizar esse festival aqui foi assim uma coisa inédita, foi uma grande evolução para os grupos daqui, para o público também daqui de Teresina, ver essa coisa diferente. Então, o festival, ao longo dos anos, ele veio se consolidando, né? Nós realizamos a cada ano uma edição. A curadoria, como ele é um festival que tem um recorte bem específico, fica muito complicado hoje, assim, você abrir uma chamada pública. Primeiro, eu via logo assim, primeiro, porque se você abrir uma chamada pública, aí você vai ter milhões e milhões de espetáculos do Brasil, de propostas do Brasil, né? Brasil, assim, é muita coisa, né? E para você fazer uma seleção no Brasil, você tem que ter uma habilidade bem bacana. Então, o que é que a gente tem feito ao longo dos anos? Tem feito uma curadoria através de convites, a gente tem frequentado alguns festivais também nessa questão da lusofonia, principalmente aqui em Portugal, em Cabo Verde, tem visitado os festivais, tem visto os espetáculos e tem feito uma curadoria através de convites, através de indicação de outras pessoas que temos fora, que nós temos amigos em Luanda, temos amigos em Moçambique, temos amigos em Cabo Verde que veem esses espetáculos, e a gente conversa. E, na realidade, o festival ele se tornou uma grande rede de integração desse pessoal. Hoje, os espetáculos que passam pelo Festiluz, eles conseguem circular nessa grande rede dos festivais que acontecem. Passa aqui no Festiluso, depois você já encontra ele no Mindelate, lá em Cabo Verde, depois você encontra no Festival de Inverno de Moçambique, no Festival em Luanda, ou em Beja, ou em Almada, Sintra, ou em Almada, ou no circuito. Então, você conseguiu, o Festiluz ele conseguiu criar um circuito de teatro de língua portuguesa. Assim, as pessoas elas se conhecem até. É muito difícil você encontrar uma pessoa que está num festival, eu diria, que não tenha passado por esses festivais, que não tenham. Tem gente que nem se vê, mas se encontrou por aí e tem essa ligação. Então, o Festiluz hoje ele é essa grande rede de afetos dentro da lusofonia, né? Ele criou essa rede de afetos. A gente chama um festival de afetos, né? Um festival que as pessoas são amigas, não é um festival profissional que as pessoas vêm para cá recebendo altos cachês para poder vir se apresentar. Não tem isso. Daqui nós oferecemos uma boa acolhida para os grupos que aqui vêm, e o calor de Teresina. Né? Oferecemos o nosso calor humano e o calor da cidade, né? Que é o cartão de visita para as pessoas que aqui estão. Né? E ele é um festival hoje que ele é mais conhecido nos países fora do que aqui na própria cidade. Né? Ele tem um conceito e um conhecimento hoje em Angola, em Moçambique, no Timor-Leste, em Macau, em Portugal, tal, maior do que aqui em Teresina mesmo. Até porque isso não se reflete em investimento melhor, em ter um investimento melhor no festival, porque um grande festival mesmo ele precisaria de investimentos melhor, mas claro que nós entendemos as carências do Estado. O Piauí é um Estado que tem uma renda muito baixa, vive praticamente, não é um Estado industrial, não tem indústrias aqui, as leis, a lei de mecenato do Rouanet, é muito difícil uma pessoa fazer uma captação pela lei Rouanet. Esse festival ele é financiado por uma lei estadual,
do governo do Estado, que é o SIEC, dentro de todas as suas dificuldades, consegue, é o único instrumento de política, de incentivo que existe hoje na cultura piauiense. É essa lei, o SIEC, que tem alavancado em algumas produções e que vem mantendo esse festival nos últimos 8 anos. A gente briga, a gente reclama, tem que reclamar, não pode deixar de não reclamar, porque a cada ano, como é o único instrumento, vai aumentando a demanda, vai ter que atingir outras demandas, e isso vai, os recursos não vão aumentando da lei, e isso vai diminuindo principalmente aqueles projetos continuados. Ainda não há uma consciência de que aqueles projetos que são continuados, eles precisam de aval, precisam de implementos do governo. E nesse entendimento a gente tem tido algumas reclamações. E essa coisa também de os valores que são repassados vão diminuindo, não condiz também, porque assim, a cada ano o preço da passagem de avião é outro. O preço do hotel preço do hotel, o preço da alimentação, tudo aumenta e você vai tentando. E aí entra as parcerias. Você tem que fazer parcerias com os festivais, com os amigos, tem que trabalhar nessa rede para diminuir os lucros. Eu posso ter aqui no Brasil 2, 3 festivais que a gente pode diminuir, dividir os custos de passagens, né? Então, isso aí a gente vem trabalhando ao longo dos anos e tentando descobrir mais parceiros para que esses custos possam ser diminuídos e o festival possa continuar. E anunciando, infelizmente, nós já tínhamos decidido antes da pandemia que nós não realizaríamos a edição 2020. Antes da pandemia mesmo, isso já estava resolvido. Por quê? Nós temos os 35 anos do grupo, era um projeto prioritário, era trabalhar durante todo esse ano para o grupo, com o grupo, que seria a comemoração dos 35 anos. Nós teríamos aí as eleições municipais, que atrapalham muito o calendário cultural, principalmente aqui para essa região, na transferências de recursos, os recursos não são feitos nos prazos e tal. A gente sempre tem dificuldade quando realiza o festival no período eleitoral, era uma das questões. E das outras questão última é que eu fiz uma opção esse ano por uma disputa partidária, de colocar o meu nome à disposição como pré-candidato a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Então, eram 3 projetos que projetos que poderiam ser realizados agora e que não impossibilitaria a relação de uma realização de sucesso, bem realizado, bem acompanhado, que o Festiluso não poderia deixar de fazer. E só iríamos fazer a edição de 2021. Veio a pandemia, bagunçou tudo, a gente agora está meio se reorganizando de novo para saber como é que vai, mas eu estou com a candidatura posta, a pré-candidatura, aqui em Teresina. Eu acho que é importante que a gente possa colocar o nome na disputa. Eu acho que é um direito que cabe ao artista também, além das suas questões estéticas, discutir a cidade sobre a ótica das artes, né? Uma cidade mais humana, uma cidade melhor para as pessoas viverem, não só com aquele discurso pré-preparado dos políticos profissionais, mas um discurso aberto que a gente possa dialogar com vários setores da sociedade e encontrar os caminhos para que a cultura possa ser desenvolvida na cidade de Teresina. Tem outros amigos meus, colegas meus também, que vão se propor a botar o nome, e eu também estou colocando o meu nome à disposição. Ainda tem que passar pelas convenções, naturalmente eu sou pré-candidato, né? Tem as convenções partidárias, mas eu já estou me organizando para enfrentar um projeto diferente, esse que é uma disputa partidária,
é diferente, é arrojado e tal, mas eu estou com essa garra, tem uma boa equipe, o grupo está me apoiando, tem um conjunto de forças na cidade que acham que é necessário a colocação, a disponibilização do seu nome para essa disputa, e eu estou aí na mira pelo PCdoB, colocando o nome de Francisco Pelé aí para avaliação da comunidade, da sociedade piauiense. Pô, Pelé, que legal isso, porque assim, a gente realmente precisa de gente que defenda a cultura de verdade, sem politicagem. Gente que é da cultura, né? E a gente tem poucas pessoas que fazem isso ainda. Mas quando entra mais pessoas como você, a gente fica feliz. Uma pena que é só no Piauí, Não podemos, não podemos criminalizar a política. A política é uma arte bacana, deve ser feita também por gente que queira fazer. Essa ficar só criminalizando a política. As coisas boas, todas são conseguidas através da política. Da política, né? Do diálogo, né? Da negociação. Diálogo, da conversa, da negociação. Exatamente. Pelé, seguinte, eu sei que você tem uma reunião já para voltar, você estava em uma reunião e a gente já bateu 2 minutos. Então, ó, eu vou só falar 2 coisinhas e aí você quiser agradecer, fica à vontade. Só para falar rapidinho aqui para as pessoas, quem tiver interesse, entrar lá no site do Sérgio Mercúrio, meu amigo argentino, que está oferecendo algumas oficinas ou alguns cursos. Tem curso gratuito, curso pago, curso voltado para o artista de qualquer área, que vale a pena, é muito interessante. E a outra coisa é para falar do próximo convidado da semana que vem. A gente vai falar de novelas mexicanas, novelas venezuelanas. Tem um amigo brasileiro, Cláudio Calau, que dirige muitas novelas no México e nos Estados Unidos, né, com um elenco mexicano. Então, é o nosso próximo convidado aí. E, Pelé, obrigado. Se você quiser fazer as considerações finais aí, agradecer, fique à vontade, tá bom? Eu queria agradecer, queria mandar um abraço, e você falou aí do Sérgio, grande Sérgio, a oportunidade de estar com o Sérgio em Cabo Verde, né? Grande, gente maravilhosa. Acho que eu vou dar uma olhada nesse curso, deve ser muito bacana o curso do Sérgio. Eu te mando o link. Mande aí, que é gente boa, muito meu amigo. Queria agradecer a você, esse bate-papo aqui, bacana, ver as pessoas aí, mandar um grande abraço aí para toda a rede de afetos da lusofonia. Beijão para o pessoal aí de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, para Natal, para o meu amigo Chagas, aqui para Teresina também. Dizer que nós estamos aqui trabalhando à disposição, fazer parcerias para o engrandecimento dessa nossa arte. Vamos precisar muito estar juntos para fazer essa travessia, né? E dizer aqui que também estamos fazendo uma articulação muito forte aqui no Nordeste para sancionar também a lei Aldir Blanc. Não poderia encerrar aqui sem deixar de fazer aqui o nosso comercial do Sanciona Já. É importante a lei, nós temos aí muitos artistas precisando que esse dinheiro possa chegar na ponta. Temos muitos espaços que está prestes a ser fechados, espaços importantes espalhados por todo o Brasil, que precisam do apoio do governo. Então, é importante que a gente possa sancionar essa lei para que o artista brasileiro possa fazer essa travessia nesse momento assim, muito complicado, que nós também não temos aí um horizonte de quando é que isso vai passar, mas deixar isso aí bacana, agradecer a você, agradecer a todo o pessoal aí da sua companhia da Creuza lá, pessoal do circuito, todo mundo, um grande beijo. Pelé, obrigado. Ó. Só para complementar aqui, ó, o Chagas está dizendo, ó, desejo pleno sucesso na nova empreitada para chegar à Câmara Municipal de Teresina. Me coloco à disposição para ajudar os colegas advogados na sua assessoria jurídica. Obrigado, então, Chagas. Você já tem parceiros aí, hein? Obrigado. Tá? Pelé, obrigado, tá? Foi incrível aqui. Se eu estivesse aí, meu voto já seria seu. Eu sei da seriedade que você tem, que você leva os seus projetos.
e então votaria sem pensar duas vezes. E, então, desejo boa sorte nessa nova empreitada. Feliz aniversário para o Arém e que o Fast Luso, o ano que vem, venha com força, venha comemorando 36 anos de Arém também, tá bom? Obrigado. Obrigado. E, cara, brigadão mesmo. Eu sei que tem reunião, corre lá e eu Nossa, vou encerrando por aqui. Tchau, gente. Obrigado para quem ficou, para quem passou e até sexta-feira que vem às 19 horas. Um beijo a todos. Pelé, fica aí só para me despedir de você corretamente aqui, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. E até sexta.